Fala família, seja bem-vindo aqui à aula de ética profissional. Hoje a gente vai falar uma aulinha curtinha, tranquilinha, suave na nave, que você não vai errar. Espero eu, hein? Hoje a gente vai falar sobre licenciamento do advogado, caráter temporário, já anota aí. Vamos aqui na tela para você aprender com mais qualidade. Bom, pessoal, licenciamento está no artigo 12 do nosso estatuto. Esse estatuto que você já conhece, que eu já apresentei para vocês. O que é o licenciamento? Licenciamento é o quê? Deixa eu colocar a canetinha aqui. É uma autorização concedida pelo Conselho Seccional, não é o federal, para você se afastar provisoriamente do exercício. Ou seja, aqui você não tem um caráter punitivo, é um afastamento. Então, já a suspensão tem o caráter punitivo, o caráter de repressão, já pedagógico, seja lá o que for. Agora, o licenciamento é o afastamento puro e simples, beleza? No 12, a gente tem o licenciamento por pedido expresso, né? Por autonomia, liberalidade, mas você tem que justificar da mesma forma que o cancelamento. Passa a exercer em caráter temporário uma atividade incompatível com a advocacia. E se você adoecer por doença mental curável, ou seja, temporário. Tranquilo? Bom, da mesma forma do cancelamento, eu trago a linha temporal para vocês entenderem que sempre o licenciamento parte de um ato contínuo atual para ato contínuo futuro. Vou dar um exemplo. No caso do motivo justificado, eu quero estudar fora do país. Daí, eu vou me afastar 2 anos, vou ficar estudando lá, fazer um mestrado. Então, eu quero me licenciar justificando que eu vou estudar fora. Outra coisa, em caráter temporário, atividade incompatível com o exercício da advocacia. Assumo um cargo público, né? E temporariamente, um cargo comissionado. E aí eu não posso. E sofrer doença mental considerada curável. Ou seja, eu vou tratar e depois eu retorno. Tranquilo? Bom, olha o bizu. Eu queria que você tirasse print dessa tela, imprimisse, sei lá, salvasse aí no seu computador, porque essa súmula 3 de 2012, ela dispõe sobre e diferencia as pessoas que foram suspensas das pessoas que foram licenciadas. Qual é o caráter? Já que a suspensão tem um caráter repressivo punitivo, é obrigatório o pagamento das anuidades por quem está suspenso. Então, no tocante à anuidade, eu vou falar não, tem uma aula aí sobre anuidade, que você, assim que terminar aqui, pode ir para lá assistir, como também da inscrição, do estagiário e várias outras temáticas. Então, é obrigatório o pagamento para quem está suspenso. Para quem está licenciado, não é obrigatório, mas você tem que manifestar pelo não pagamento. Se você ficar no silêncio, cash. Podia ser assim com o PVA, né? Que aí a gente fala, não vou rodar no carro esse ano não, eu tenho 3 carros, vou andar só com esse aqui. Então eu vou pedir a licença desse carro aqui e não quero pagar o PVA. Podia ser assim, né? Então, mas aqui para essa súmula a diferença é clara. Para quem está suspenso, paga-se. Para quem não está, pediu licenciamento, não precisa, mas tem que requerer. Bom, trouxe um exemplo aqui para você, né? Aqui não misturem o caráter político do caráter advocatício. O ex-procurador-geral da República, Janot, pediu licença da ordem, ele se tornar inábil ao exercício. Essas conotações aqui eu não concordo, ó. Tá? Porque o licenciamento, você é caráter temporário. Então, se você volta, você adquire de novo o direito. Então, foi mal formulada aqui a situação do Janot. Mas, para o caráter educativo, para explicar para vocês, ele pedindo licença, ele deixa de advogar. Mas os direitos deles restam preservados, não é? Bom, nós temos esse aqui, um parecer, né, que é feito, esse aqui é de São Paulo, com relação às pessoas que adoecem. Então, você para essa tela, dá uma lida, que você vai conhecer melhor do que a gente está falando. Ou seja, que em razão de um problema de saúde obteve deferimento de um pedido de licenciamento e após a ciência desse licenciamento comunicou aos seus clientes, ou seja, por uma doença temporária.
Tem a continuidade, né, que você pode printar também, ou seja, mais o tocante principal aqui, ó, a licença ou afastamento implica na suspensão da inscrição que perde a eficácia. Mas vou trazer para vocês agora situações hipotéticas, porque como o direito é muito relativizado, para a prova manter esse entendimento, ou seja, o artigo 4º, grava aí, ó, são nulos os atos privativos de advogados praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Por tabela, dá para você entender o quê? Que uma pessoa licenciada, os atos delas são nulos. Então, logo, se você se arriscar advogando, tendo a carteirinha licenciada, só para não pagar a OAB, você pode prejudicar o seu cliente, sendo que a outra parte, no caso da outra parte, descobrir que você está licenciado. Então, eu trouxe aqui, ó, uma jurisprudência que fala o seguinte, ó, em caso de licenciamento pelo órgão competente do advogado, da parte, deve ser dada a mesma oportunidade de sanar a irregularidade. Ah, tranquilo, né? Fica parecendo que se descobrirem, você vai lá e regulariza. Pode dar sorte? Pode. O juiz pode ser bonzinho, mandar regularizar, percebendo que não prejudicou o outro lado. Mas tem situações aqui que você pode se dar mal ou não, ó. Vejamos, ó. A defesa técnica realizada por advogado, ainda que suspenso, é irregularidade processual que demanda a demonstração do efetivo prejuízo. Aqui eu trouxe um meio termo. Descobriu, mas tem que provar um efetivo prejuízo. Aqui, nesse caso, eu não vou expor as partes, mas aqui foi um recurso não conhecido de atos praticados, ou seja, o voto foi vencido. Então, tome muito cuidado. Para a prova da OAB, o que vale é o artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticado por pessoa não inscrita na OAB. Por fim, vamos treinar um pouquinho? Olha só, essa prova aqui é recente, trago para vocês 2 exercícios do exame 31 e do 30. Tranquilo, ó. A sociedade Antônio Breno, Caio e Diego, advogados, é integrada exclusivamente pelos sócios Antônio Breno, Caio e Diego. Todo mundo está regularmente inscrito. Em determinado momento, Antônio morreu. Então, sua inscrição foi cancelada. Então, Antônio... inscrição cancelada. X. Breno passa a exercer mandato de vereador. Breno. E tem o Breno aqui, ó. Antônio Breno, vereador. Sem figurar entre os integrantes da mesa diretora da Câmara ou seus substitutos. Caio passa a exercer em caráter temporário função de direção de empresa concessionária de serviço público. Caio, direção. E no caso, deixa eu ver se tem mais alguém. Caio passa a exercer em caráter funcionário, ou seja, vamos ver se a gente acha o Diego aí. Diego, nada. Então, considerando esses acontecimentos, assinale a afirmativa correta. Vamos ver porque a letra A, a letra B e a letra C está errada. O nome de Antônio poderá permanecer na razão social após o seu falecimento, ainda que tal possibilidade não esteja prevista em seu ato constitutivo. Bom, para retirada é igual um contrato social, né? A gente tem que determinar. Nada impede, vamos ver, ó. O nome de Antônio poderá permanecer na razão social da sociedade após o seu falecimento, ainda que tal possibilidade não esteja prevista em seu ato constitutivo. Tem que estar previsto no seu ato constitutivo? Esse conteúdo a gente vai ver na próxima aula. Então, para você não confundir, eu não perder tempo, eu não vou te explicar aqui. Agora, a letra B. Breno deverá licenciar-se durante o período em que exerceu o mandato de vereador, devendo essa informação ser averbada no registro da sociedade. Ele tem que ir lá e dizer, eu sou vereador. O que determina? Deverá licenciar-se durante o período em que exercer o mandato, devendo essa informação ser averbada no registro da sociedade. Não é no registro da sociedade, é aonde? É no conselho seccional. Letra C. Caio deverá deixar a sociedade por ter passado a exercer atividade incompatível com a advocacia. Exercício incompatível? Não.
Letra D, isso na aula de incompatibilidade também você vai poder aprender. Letra D, com o falecimento de Antônio, se Breno e Cário deixarem a sociedade e nenhum outro sócio ingressar nela, Diego poderá continuar suas atividades, caso em que passará a ser titular da sociedade unipessoal de advocacia. Essa questão, ela está totalmente correta e eu explico um pouquinho por quê. Nós vamos falar de sociedade, teve uma alteração da lei, né, recentemente, que fala sobre a sociedade unipessoal, mas eu devo explicar aqui para vocês. Por quê? O primeiro, Antônio morreu. Precisa alterar o nome? Não tem essa obrigatoriedade. Olha lá, ó, razão pelo qual, ainda que tal não esteja previsto, o nome de Antônio poderá permanecer na razão social da sociedade após seu falecimento. Ainda que tal possibilidade não esteja prevista, tem que estar previsto, tá? Então já estou te dando bizu. Na letra D, ele ficou sozinho. Então, nesse caso, se ele ficou sozinho e todo mundo saiu, muda a sociedade, que ela se torna unipessoal. Tranquilo? Espero que eu tenha sanado para vocês a questão. Questão de médio grau de dificuldade, devido por eliminação. A letra C, tranquila de resolver, e aqui foi um peguinha na B. Você ficaria mais precisamente confuso entre a A e a D, mas a letra A é puramente decoreba, tranquilo? Na questão 6 é do exame 30. Olha só, João Pedro, advogado conhecido no município Alfa, foi eleito por um mandato na Câmara Municipal na legislatura de 2012 a 2015. Após a posse e o exercício do cargo de vereador em 2012 e 2013, João licenciou-se do mandato em 2014 e 2015 a convite do prefeito para exercer o cargo de procurador-geral do município Alfa. Diante desses fatos, João em 2012 e 2013 poderia exercer a advocacia a favor de entidades paraestatais. Totalmente errado, né? Porque é incompatível. Letra C. Em 2014 e 2015 poderia exercer atividade de advocacia privada, desde que não atuasse contra o município Alfa ou entidade que lhe seja vinculada. O que ele era em 2014 e em 2015? Ele era procurador-geral do município, ou seja, ele não podia atuar contra o Estado e nem contra o particular, porque ele era impedido. Letra D. Em 2014 e 2015 não poderia exercer advogado a favor da autarquia vinculada ao município Alfa. Essa aqui tranquilamente, né? Então sobra B. Em 2012 não poderia exercer advocacia contra a empresa concessionária do serviço público estadual. Ou seja, não poderia mesmo. Tranquilo? Bom, gente, de qualquer maneira, espero que vocês tenham gostado dessa aula, rapidão, né? Tranquilaço. Lembrando que licenciamento não tem caráter punitivo, suspensão tem caráter punitivo. Lembrando mais uma vez que em relação à anuidade, você paga em ambos, mas o licenciamento não é obrigado desde que você solicite, né? E aí temos que lembrar os 3 casos de licenciamento: por requerimento próprio, desde que justificado, por doença mental curável, temporária, né? Curável, e pela incompatibilidade temporária, que foi o caso da questão número 6 aqui, claramente especificada, que caiu tão recentemente, beleza? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tranquilo, rapidinho, né? Com exercício, com vários exemplos, é assim que o aluno gosta. E se você gostou desse vídeo, curta aqui, compartilhe, pode compartilhar à vontade esse vídeo. E se você quiser adquirir o nosso curso completo, está no card aqui, um valor irrisório que você vai conseguir pagar em 10 vezes, né? R$ 49,90 em 10 vezes, e vem com um monte de coisa. E aproveite para seguir esse canal e ajudar o professor aqui, né? Gente, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau!